Olá, meu nome é Danilo de Andrade Bem, sou professor da Faculdade de Santo André e venho por meio deste vídeo apresentar o artigo que submeti ao Simpósio Internacional de Sustentabilidade e Sociedade, com a contribuição inestimável dos professores Hamilton Aparecido Boavista, também da Faculdade de Santo André, e do professor Luiz Eduardo Mendes, da Faculdade de Tecnologia de São Paulo. O título do artigo é Análise comparativa de métodos pluviométricos para a previsão de chuvas na bacia do rio Ribeira de Iguape. O presente estudo tem por objetivo aplicar 3 métodos para a correção de falhas em dados hidrológicos. São eles: método de ponderação regional, método de regressão linear, método de ponderação regional com base em regressões lineares. A área escolhida para o desenvolvimento do estudo foi a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 11, conhecida como UGRHI 11. A área dessa UGRHI 11 corresponde à bacia hidrográfica do rio Ribeira de Iguape, no litoral sul do estado de São Paulo. Neste artigo, os resultados encontrados por meio da aplicação de cada um dos métodos foram analisados e comparados, tornando possível a observação das vantagens e desvantagens de cada um deles. Ao final, foi possível demonstrar a importância da etapa de correção de falhas e sua correta e criteriosa aplicação no trabalho estatístico de dados hidrológicos. O trabalho ele aborda um tema importante, uma vez que a confiabilidade de dados é essencial para estudos científicos e para a tomada de decisão. O levantamento das várias fases do ciclo hidrológico, de suas respectivas alternâncias e de suas interrelações, exige a coleta sistemática de dados que se desenvolve ao longo de um período. Quanto mais longos e precisos forem os registros de dados hidrológicos, mais corretas serão as respostas aos diversos problemas de hidrologia aplicados na atualidade. Esses registros podem abranger dados climatológicos, pluviométricos, fluviométricos, evaporimétricos, sedimentométricos e de indicadores de qualidade de água, inclusive, conseguidos em estações próprias. O conjunto dessas estações, que também são conhecidas como postos, formam as redes hidrometeorológicas, cuja manutenção periódica e proximidade são cruciais para a relevância dos estudos hidrológicos. Erros aleatórios, sistemáticos ou grosseiros são encontrados comumente nos dados hidrológicos. Os erros aleatórios eles dizem respeito aos atos de medir e observar, trazendo consigo leituras e medições imprecisas muitas vezes, ou em outras palavras, variações ao redor dos verdadeiros valores. Já os erros sistemáticos são aqueles causados por mudanças na técnica de medição empregada ou algum tipo de erro na calibração da estação ou nos processos de medição, transmissão e processamento de dados. Já os erros grosseiros são aqueles ocasionados por falhas humanas, originados na falta de cuidado na execução de uma medição ou observação de uma variável hidrológica. Vale a pena ressaltar que as falhas corrigidas no presente trabalho são aquelas originadas por erros grosseiros. São aquelas falhas comumente encontradas nas séries históricas pluviométricas, no caso, identificadas como dados em branco. São aqueles meses, dias ou horas de medição onde se identificam espaços em branco ao invés de leituras zeradas. Para o desenvolvimento do trabalho, foram selecionados 3 poços pluviográficos monitorados pelo DAE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica, localizados na UGRHI 11, para o devido tratamento estatístico. Esses poços estão localizados nos municípios de Eldorado,
Iguape e Itapiraí. E suas informações são detalhadas e apresentadas no artigo. As séries históricas utilizadas tratam de dados de precipitação máxima mensal em milímetros. Num primeiro momento, já se nota que a densidade mínima desses postos na bacia em estudo não atende à recomendação da Organização Mundial de Meteorologia, que indica no mínimo 250 postos por quilômetro quadrado para regiões montanhosas e 575 postos por quilômetro quadrado para regiões de planície. Na primeira etapa do trabalho, foram analisadas as séries históricas dos postos pluviográficos, a fim de se encontrar e excluir os anos que apresentam maior número de falhas, de forma a preservar a homogeneidade das séries históricas. Foram excluídos os anos que apresentam mais de 33,33% dos chamados dados em branco. Os anos excluídos na série histórica de cada posto são apresentados no artigo. Na segunda etapa do trabalho, o restante das falhas foi preenchido utilizando-se 3 métodos: o método da ponderação regional, o método da regressão linear e o método de ponderação regional com base em regressões lineares, conforme foi dito no início do vídeo. Já na parte de análise dos resultados, observou-se a menor eficiência dos métodos que utilizavam a ponderação regional como parâmetro, uma vez que originavam valores que destoavam muito do conjunto de dados das séries históricas analisadas. Tal desempenho se deve ao pequeno número de postos destinados ao estudo. Segundo Tucci, em 2007, recomenda-se a utilização deste método em estudos que envolvam no mínimo 4 postos. No caso do presente estudo, dispomos apenas de 3. Logo, foram utilizados os valores encontrados através do método de regressão linear, pois este apresentou melhor aderência ao nosso estudo. Como o estudo envolve 3 postos pluviográficos, foram executadas 2 regressões lineares para cada falha, ou seja, cada falha originou 2 valores através do método de regressão linear. E a escolha entre os 2 valores gerados foi determinada através do valor de seus respectivos coeficientes de correlação R. Com base neste conceito, os critérios de escolha para a seleção entre os 2 valores gerados pelo método de regressão linear foi o coeficiente de correlação R. Os valores gerados através da regressão linear, que apresentam valor de R mais distante de zero, foram escolhidos por apresentar melhor ajustes de variáveis, a uma tendência retilínea, seja ela crescente ou decrescente. No artigo, são demonstradas as correlações encontradas entre os postos de Eldorado, Iguape e Itapiraí, por meio de figuras. E um breve resumo das variações do coeficiente de correlação R encontradas durante o presente estudo é apresentada por meio de uma tabela. Com base nas correlações, é possível observar que o posto de Eldorado apresentou melhor correlação com o posto de Iguape, e vice-versa.
enquanto que o poço de Itapiraí apresentou melhor correlação com o poço de Eldorado, mesmo a tendência já não sendo tão clara. A correção de falhas executada neste estudo gerou tabelas de dados de precipitação com os valores devidamente corrigidos para os postos pluviográficos de Eldorado, Iguape e Itapiraí. Dentre as conclusões alcançadas pelo estudo, podemos observar a importância da correta execução da etapa de correção de falhas no resultado final de um trabalho estatístico, evidenciando claramente que todo o processo demanda cuidado. No entanto, o preenchimento de falhas, por se tratar de uma das etapas iniciais a qualquer trabalho hidrológico estatístico, se executado incorretamente, pode comprometer a integridade de todo um estudo científico. Na primeira etapa do trabalho, é possível verificar de forma resumida a exclusão de alguns anos no começo do estudo em função do grande número de falhas que apresentavam e que poderiam diminuir a homogeneidade das séries. Em seguida, foram aplicados os 3 métodos de correção de falhas nas séries históricas selecionadas, a fim de se comparar e discutir os resultados. Foram observados os piores rendimentos nos métodos que aplicavam de alguma forma a ponderação regional, uma vez que para a correta aplicação desses métodos seriam necessários, no mínimo, segundo pesquisadores da área hidrológica, 4 postos pluviográficos. Foi tentada uma adequação desses métodos ao estudo com 3 postos, no entanto, os resultados foram insatisfatórios, uma vez que os valores gerados destoavam muito das séries de dados em questão. Sendo assim, o método que apresentou os melhores resultados nesse estudo foi o método de regressão linear. E visando a seleção dos resultados encontrados, foi inserido o coeficiente de correlação de Pearson, R. Os valores selecionados foram os que apresentavam coeficientes de correlação mais distantes de zero. Esse procedimento permitiu a medição da correlação existente entre os postos pluviográficos pertencentes a uma mesma unidade de gerenciamento de recursos hídricos, no caso, a UGRHI 11, Ribeira de Iguape, Litoral Sul. Após a execução dos gráficos de correlação entre os postos, não foi possível detectar nenhuma correlação plenamente satisfatória, que seria evidenciada por valores próximos a 1 ou menos 1. Mesmo assim, os postos de Eldorado e Iguape apresentaram uma correlação linear crescente, ainda que imperfeita. Já os postos de Eldorado e Itapiraí apresentaram resultados semelhantes aos anteriores, porém mais tímidos, enquanto que os postos de Iguape e Itapiraí mostram níveis mais baixos de correlação, sendo perigoso indagar alguma tendência nesse caso. Frente ao certo nível de insatisfação causado pela ausência de tendências claras nas correlações encontradas entre os postos, foram levantados os seguintes pontos. Apesar dos 3 postos pertencerem à bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e Litoral Sul, não foi encontrada nenhuma correlação satisfatória entre eles. A distância entre os postos pluviográficos deveriam ter sido levadas em conta. Muito provavelmente, postos mais próximos trariam melhores resultados. O posto de Iguape, no caso, se localiza em uma região litorânea, a uma altitude aproximada de 5 metros do nível do mar. Já o posto de Eldorado se localiza a uma altitude de 200 metros do nível do mar. A proximidade altimétrica entre os postos de Iguape e Eldorado parece ter influído nos melhores níveis de correlação encontrados nesse estudo. E o posto de Itapiraí está a uma altitude de 870 metros em relação ao mar. Logo, a grande diferença altimétrica entre o posto de Itapiraí e os outros parece ter influído nos baixos níveis de correlação encontrados em relação a esse posto. As características geográficas e climáticas influíram concretamente nos níveis de correlação encontrados no estudo. Se houvessem mais postos pluviográficos monitorados pelo DAE na UGRHI 11 e se os mesmos estivessem bem distribuídos pelo território da bacia, os resultados das correlações poderiam ter sido mais satisfatórios, bem como os resultados da aplicação dos métodos que envolviam a aplicação da ponderação regional, caso este em que seriam necessários no mínimo 4 postos pluviográficos para que a pesquisa conseguisse avançar. A densidade pluviográfica existente atualmente no Brasil ainda está muito abaixo da densidade mínima recomendada pela Organização Mundial de Meteorologia por quilômetro quadrado, conforme observado no início deste vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais.